Assim, fechando os nossos olhos, elevamos o pensamento a Deus, Pai Criador, ao Mestre Jesus, à equipe espiritual que nos acompanha, agradecidos por mais um dia. Agradecemos por mais um momento de reflexão, que possamos estar aqui unidos neste Evangelho, refletindo sobre as mensagens de Jesus, o ensinamento da doutrina, e coloquemos em prática este ensinamento para seguirmos o nosso progresso espiritual. Pai de amor e bondade, Mestre Jesus, equipe espiritual, fique conosco, não só hoje, mas sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E dando continuidade à realização do Evangelho aqui em casa, primeiro vamos aqui com o nosso livro de preparo. Estamos usando o livro Palavras de Vida Eterna, de Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel. Lição 54, item 54, ou capítulo 54, aprimoremos. Não extingais o espírito. Isso foi dito por Paulo na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Saibamos estender os valores do espírito. Observa a estrada nobre que te oferece passagem com segurança e lembra-te de que ainda ontem era trato de terra inculta. Serpentes serpentes insidiosas aí acalentavam a peçonha que se lhes acumulava no seio, enquanto vermes famintos se amontoavam no mato agreste. Mas chegaram abraços amigos e abnegados, atentos à disciplina. Maquinaria enorme trabalhou a cabeleira verde da gleba, harmonizando-lhes as linhas. Picaretas extraíram-lhe os pedrouços, semelhantes a flegmões cristalizados. O cimento pavimentou a trilha aberta, e a organização lhe imprimiu determinada ordem aos movimentos. Quantos semblantes suarentos para que a obra surgisse! Quantos dedos quebrados, quantos lidadores rendidos aos acidentes inevitáveis e quantas inquietações por elas vencidas! Não podes realmente saber, mas podes reconhecer que foi o trabalho inteligente, luz divina do espírito humano, a força que te facultou a vitória sobre a distância. Cada vez que a viagem te exprime ansiedade e poupa aflições, ainda mesmo que, por agora, não saibas agradecer, a estrada te partilha a tranquilidade e o contentamento. Envolve os operários anônimos que a construíram em sublime coro de bênçãos. Analisa semelhante lição, encontradiça em cada canto de rua, e não ouvides que a ignorância é também aflitiva selva no mundo. Abracemos o serviço da educação e da bondade, com alicerces na disciplina do Cristo, que é para nós outros o engenho celeste, e tracemos novos caminhos de evolução e de entendimento, em que as almas se aproximem na exaltação da alegria e na ascensão do progresso. Não importa sejamos hoje os artífices sem nome, vale o serviço feito. Humilde réstia de luz que acendermos, envolver-nos-á em seu clarão, e a pequenina semente da fraternidade que venhamos a lançar no solo da vida, abençoar-nos-á com os seus frutos. Aqui está falando sobre o trabalho, né? Eu acho que é importante, e também sobre a nossa evolução, né? Todos nós somos espíritas, sabemos que estamos fadados conforme
as leis divinas, né, que estão muito bem descritas ali no Evangelho segundo o Espiritismo, dados a lei da evolução, a lei do progresso. Todos nós iremos progredir em algum momento ou outro, ou em todos os momentos. Né? Todos nós iremos progredir. E aí cabe a nós outros fazermos esse trabalho. Aqui fala, né, de um momento posterior em que está tudo limpo, que está tudo calmo, em que está tudo caminhando, que existe um caminho claro e contínuo e agradável para se caminhar, mas que antes de chegar a este momento, antes de chegar a este caminho, todos nós precisamos de um trabalho. Fazer um trabalho externo, né, de mudança de, às vezes, falas nossas, às vezes, ações nossas, mas esse externo, isso que está para fora, vem posterior a um trabalho interno, de um conhecimento, de um reconhecimento de si próprio, de uma vontade, e mais do que uma vontade, de uma atividade em desfazer aquilo que não nos é bom, agradável, proveitoso, necessário, enquanto espíritos em progresso e evolução e crentes certos no amor, e enquanto filhos de Deus e seguidores do Mestre Jesus, mirando Ele como exemplo para que nós possamos crescer. Então, isso tudo mostra que não é fácil, que a gente tem que valorizar e que a gente tem que continuar crescendo, evoluindo, buscando esse crescimento no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Acho que essa é a essência, esse é o cerne dessa mensagem que o Emmanuel vem nos trazer a partir da primeira carta aos Tessalonicenses de Paulo, essa frase que já traz aí uma série de informações. E agora, voltando para o nosso Evangelho, né? Nós estamos então no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Nós estamos no item 12, já lá no finalzinho, que é as instruções dos espíritos. E nos faltou ler o último parágrafo desse trecho. E aí a gente vai ler e refletir sobre ele, tá? Pobre raça humana, cujo egoísmo corrompeu todos os caminhos, retoma coragem. Entretanto, em sua misericórdia divina, Deus te envia um poderoso remédio para teus males, um socorro inesperado na tua aflição. Abre os olhos à luz. Eis que as almas daqueles que não estão mais na terra, que vêm te chamar aos teus verdadeiros deveres, elas te dirão, com a autoridade da experiência, quanto às vaidades e às grandezas de tua passageira existência são pouca coisa perto da eternidade. Elas te dirão que lá é maior quem for o mais humilde entre os pequenos deste mundo, que aquele que mais amou os teus irmãos é também aquele que será mais amado no céu. Que os poderosos da terra, se abusarem de sua autoridade, serão reduzidos a obedecer os seus servidores. Que a caridade e a humildade, enfim, essas duas irmãs que se dão as mãos, são os títulos mais eficazes para se obter graça diante do Eterno. Isso foi dito por Adolfo, bispo de Argel, em Marmande, 1862. Esse trecho final nos fala que nós devemos refletir e, acima de tudo, mudar os nossos comportamentos, né? Seja os nossos comportamentos de seres que acreditam, porque também existem aqueles espíritas
que acham que vão ficar na Terra e não despertam para essa consciência. Mesmo às vezes sabendo que você é um espírito, que você vai desencarnar em algum momento, que você vai retornar para a pátria espiritual. Tem espíritas que não se ligam nisso e ficam muito no material, no materialismo, nesta realidade, desta encarnação, neste momento, gente. Não. É claro que é importante, como foi falado, acho que em evangelhos anteriores, a gente fazer o bem. É fundamental a gente fazer o bem, praticar a caridade, o amor para com o outro, para conosco mesmo, para com Deus, que é o que Jesus nos ensinou. Isso lógico, gente, né? Jesus não nos ensinaria algo inútil, mas a gente não pode ficar só focado nisso aqui, nesta vida, neste momento, nesta encarnação, sabendo que nós todos somos espíritos, que isto que nós temos, a carne, o material, isso não é nosso, né? Foi criado por Deus. Ele nos cede, ele nos permite que a gente reencarne para que a gente possa ter experiência nesse mundo, porque senão a gente também não conseguiria agir, interagir. E este ainda é um mundo material, então a gente precisa de uma carne, de algo mais material. Mas mesmo tendo tudo isso, precisamos, acima de tudo, ter essa consciência de que nós somos seres espirituais. Que nós somos seres espirituais que passamos por esta terra, que passamos por este planeta de provas e expiações, vindos de um mundo espiritual e que retornaremos para este mundo espiritual porque somos espíritos. Somos espíritos em evolução, somos espíritos em progresso, somos espíritos a caminho de um desenvolvimento, a caminho de uma luz, de uma paz, de um amor, de uma sabedoria, de um entendimento. Mas sim, somos espíritos, passando um breve momento, como ele fala aqui no Evangelho, né, diante da eternidade. A gente não pode eternizar as coisas. Ah, aconteceu isso, então isso é eterno, é para sempre. Não, gente. Essa é uma experiência dentro de uma encarnação, dentro desta existência, desta encarnação, enfim. E não pode ser determinante para você enquanto espírito. Você tem que saber superar. E a gente sabe quanto é difícil, porque muitas vezes as coisas que nos acontecem, que nos são mais desafiadoras, elas o são porque nós ainda somos orgulhosos e egoístas. Nós temos o nosso brio, nós não queremos, entre aspas, né? Nós temos a dificuldade de ser rebaixado ou humilhado diante de alguém. Então esse nosso revide, essa nossa vontade de se vingar, que só e tão somente nos atrapalha o nosso processo de evolução espiritual, ela deve ser repensada e que a gente possa realmente avançar e não retornar, né? Progredir e não ficar, né? Não parar de avançar no nosso progresso, na nossa evolução. Porque a partir desse entendimento de que nós viemos aqui para este planeta, para este mundo de provas e expiações, para estagiar, né, para aprender a amar, colocar em prática, passar por provas, passar por expiações, passar por algumas ou muitas vezes dificuldade. Se a gente não tem esse entendimento, né, que a gente percebe que algumas pessoas não têm, seja porque estão em outras religiões ou porque não acreditam, se a gente não tem essa formação, isso nos dificulta bastante. Agora, nós que somos espíritas já sabemos disso. Então, por que não colocar e emanar esse verdadeiro amor realmente a todas as criaturas? Acho que essa é a grande reflexão que esse trecho final nos traz, né? E agradecendo por essa possibilidade, elevamos o pensamento a Deus,
ao Mestre Jesus, à equipe espiritual presente, e a essa equipe pedimos que seja feita a fluidificação das águas, as águas da caixa d'água, da tubulação, as águas do banheiro, da cozinha, da sala, as águas dos nossos quartos, todas as águas dos nossos corpos, porque sabemos que 70% é nosso formado por água, as águas que estão dentro das bolsas, geladeiras, todas as águas nesse instante estão sendo limpas, higienizadas, fluidificadas, e elas recebem o lenitivo, emplastro, remédio para a melhoria do nosso corpo físico e espiritual. Ao termos contato com essas águas, ao sentirmos, cheirarmos, tocarmos, que possamos sentir a cura, a melhoria, se assim for de nosso merecimento. E ainda com um pensamento elevado, mas agora na intenção de doar, que a gente possa vibrar por nossos irmãos e irmãs que sofrem, por aqueles que choram, por aqueles que se lamentam. Vamos mandar uma energia muito positiva por todas as nossas crianças abandonadas nas ruas, também pelos nossos idosos desamparados no término da existência. Vamos vibrando por todos aqueles que comprazem em fazer o mal, que reflitam e que passem a praticar o bem. Vamos vibrando por nossos irmãos encarnados com tarefas definidas, que sigam seus propósitos, buscando sempre uma mão amiga ou tendo uma motivação interna para fazer o bem e que sigam seus caminhos. Viveremos por nossos irmãos encarcerados, que reflitam sobre suas condições e que saiam da sociedade melhor do que ali deixaram, e que voltem para a sociedade melhor do que no último instante que nela estiveram. E assim também aproveitamos para direcionar uma vibração que a equipe espiritual direcionará onde se fizer necessário. Mais uma vez, então, agradecemos por aqui estarmos, por este Evangelho de Luz, e que possamos estar aqui novamente, num próximo momento, fazendo mais um Evangelho. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.